Fala galerinha, tudo bom com vocês? Quando a gente fala na industrialização num sentido amplo, numa análise mais global, a industrialização ela é fundamental para a mudança na relação do homem com o espaço. A gente vai ter a questão dos cercamentos, já no século XVIII, na Inglaterra, aumentando um processo de êxodo rural, aumentando ali um processo de apropriação da matéria-prima, da lã, que era fundamental para o setor têxtil naquele momento. Isso já vai trazendo mudanças dentro da estruturação econômica e também da forma como o homem ocupa espaço. A partir do momento que, a partir disso, as pessoas começam a buscar mais as cidades. Com isso, a gente vai ter, no contexto urbano inglês, o desenvolvimento da primeira revolução industrial, um rompimento na lógica produtiva, a descoberta da máquina a vapor, do desenvolvimento do setor ferroviário, vai fazer com que a gente tenha o quê? Um aumento da produtividade da indústria dentro do contexto inglês, fazendo com que a gente tenha a Inglaterra aumentando a sua teia de influência econômica em escala global. A gente está falando de um momento onde o capitalismo está assumindo a sua faceta industrial, o capitalismo industrial. Durante final do século XVIII e início do século XIX, esse contexto de industrialização que começa a rolar na Inglaterra, uma industrialização onde as fábricas vão começar a atrair os trabalhadores para próximo de si, gerando aglomerados populacionais que eram extremamente poluídos, extremamente precários no nível de acesso a condições de vida. Isso vai começar a se expandir pelo continente europeu, chegando até espaços como, por exemplo, fora da Europa, como é os Estados Unidos. Agora, quando a gente chega em meados do século XIX, os Estados Unidos vai assumir a Revolução Industrial para si a partir da Segunda Revolução Industrial. Ali, por volta de 1859, 1860, a gente vai ter a primeira perfuração no mundo que vai achar petróleo, que é a perfuração feita lá na Pensilvânia, onde os Estados Unidos vai começar a utilizar esse óleo, que não era a primeira vez que a galera via, já existiam outros povos que tinham tido acesso ao petróleo, mas nos Estados Unidos a gente vai ter a primeira perfuração. Galera, a partir do petróleo, a gente vai ter o uso dele como uma nova matriz energética. Se aqui na Inglaterra a matriz energética era o carvão mineral, extremamente poluente, aqui nos Estados Unidos a gente vai ter o petróleo como a nossa nova matriz. Por quê? O carvão, ele vai ter um potencial de combustão elevado, mas ele ocupa muito espaço. O petróleo também tem um potencial de combustão elevado, só que ele ocupa menos espaço, porque ele é, em sua grande maioria, líquido, ok? Ele é um líquido fluido. Galera, com isso, a gente vai ter nos Estados Unidos a indústria petrolífera se desenvolvendo, a gente vai ter o desenvolvimento de eletricidade e a mudança na forma como o homem ocupa o espaço urbano. A gente vai ter o desenvolvimento da indústria automobilística, fazendo com que o setor petroquímico se desenvolva muito. A gente pode colocar aqui que a Primeira Guerra, ela é fundamental quando a gente analisa a Segunda Revolução Industrial. Por quê? É na Segunda Revolução Industrial que surgem diversas tecnologias que vão ser utilizadas lá dentro da nossa Primeira Guerra Mundial, como até algumas armas químicas que serão utilizadas. E os Estados Unidos está chamando para si o seu processo de centralidade dentro desse mundo industrial que está surgindo. No pós-Segunda Guerra Mundial, e a gente está falando em aproximadamente 100 anos depois, a gente vai ter os Estados Unidos, eu coloquei aqui um asterisco, porque essa é uma revolução industrial onde a gente não vai ter uma espacialidade muito clara, porque a gente vai ter uma espacialidade que vai ser definida pelas informações. A gente está falando de uma revolução que vai atingir muito o que nós chamamos de cyberespaço. Galera, as telecomunicações que já tinham se desenvolvido lá no final do século XIX, com telégrafo, com telefonia, começa a se complexificar aqui no pós-Segunda Guerra Mundial.
surge uma revolução onde, a partir da produção científica, surgem técnicas de propagação de informação. Se eu tenho técnicas que conseguem propagar informações, é aqui, nessa terceira revolução industrial, que a gente vai ter a organização da chamada nova divisão internacional do trabalho. O trabalho, ele vai ser fragmentado, ele vai ser enviado para espaços mais baratos. Porque a partir dessas tecnologias eu consigo controlar a minha produção a uma longa distância. Só que vamos lá, quando a gente fala nas revoluções industriais, essas são as nossas três principais. A produção, ela vai, desde ali de meados do século XIX, ser estruturada a partir de alguns modelos produtivos. Modelos produtivos desenvolvidos principalmente nos Estados Unidos. A gente vai ter como modelo inicial o Taylorismo. O Taylorismo, ele é um modelo de racionalização do trabalho, ok? Onde o trabalho ele é pensado de forma racional e a gente vai ter aqui a chamada administração científica. Uma ideia que vai prezar por quê? Por um trabalho dividido, um trabalho onde ele é um trabalho alienado. O que é isso? Cada trabalhador cumpre uma função específica. Se cada trabalhador cumpre uma função específica, isso significa dizer que a gente vai ter um trabalhador que vai ser alienado do processo produtivo como um todo. A administração científica, ela acredita que o trabalhador ele deve desenvolver movimentos que são repetitivos. O que são movimentos repetitivos? Ele vai cumprir a sua função cada vez mais de forma repetitiva e de forma acelerada. Por quê? Se ele conseguir repetir mais em menos tempo, ele consegue produzir mais em menos tempo. Só que se esse trabalhador tem algum tipo de dificuldade, a gente pode dizer emocional, afetiva, o grau de desempenho desse trabalhador ele pode diminuir. Com isso, surge o Ford tirando a velocidade da produção da mão do trabalhador. O Ford vai fazer o quê? Ele vai colocar a velocidade da produção na mão do patrão a partir da esteira. O modelo fordista, ele vai pegar o quê? Ele vai pegar a ideia do Taylor e vai colocar em cima de uma esteira. Quando ele coloca em cima de uma esteira, ele vai juntar o processo produtivo dentro de um mesmo local, fazendo com que eu tenha o quê? Fazendo com que eu tenha uma produção que vai ser toda concentrada dentro de um mesmo espaço, onde o patrão ele está vigiando e ele está determinando a velocidade dessa esteira. Se a pessoa não consegue acompanhar a velocidade da esteira, o que a gente faz? Abre a porta, chama outra pessoa para entrar e manda essa pessoa embora. Galera, esse modelo fordista, ele é um modelo que vai sofrer com a chamada crise de 1929. Uma crise de superprodução. Uma crise que vai afetar muito os estoques. Por quê? Esses modelos, tanto taylorista como fordista, são modelos que produzem muitos estoques. Agora, para resolver isso, surge o modelo toyotista. O modelo toyotista é um modelo que vai se desenvolver a partir do espaço geográfico japonês, ok? O que vai acontecer no modelo toyotista? A gente vai ter a chamada produção just in time. O just in time, ele acredita na produção sob demanda. O que é isso? Você não vai produzir antes do produto ser comprado. O objetivo disso é você utilizar menos estoque possível. O just in time, ele acredita numa não produção de estoque e a gente vai ter dentro do toyotismo também uma ideia do just in case, que é a ideia de você trabalhar com um nível mínimo de estoque. Agora,
Qual o problema do toyotismo? O trabalhador ele não é alienado, ele é um trabalhador que vai ser generalista. Então, diferente de cumprir somente uma função, o especialista lá do Fordismo e do Taylorismo, no toyotismo a gente vai ter um trabalhador generalista, um trabalhador que tem noção do processo produtivo como um todo e ele é mais qualificado. Com isso, o produto aqui ele tende a ser mais caro, ok? Só isso? Não. Por quê? Se no Taylorismo e no Fordismo a produção ela é em massa e o consumo também, o que é isso? A produção seriada feita em um volume muito grande para um consumo muito grande, aqui, dentro do nosso contexto toyotista, eu vou ter uma produção que vai ser menor. Se o produto aquele não tinha uma personalidade, ele era um produto feito para todo mundo, aqui eu consigo produzir um produto com alto grau de personalização. Uma outra ideia que surge é o volvismo. O volvismo ele vai se diferenciar dos outros porque aqui no volvismo a indústria ela se sente responsável por auxiliar o trabalhador dentro do seu processo de qualificação, envolvendo-se dentro do processo de educação do seu trabalhador, investindo de fato na educação do seu trabalhador. Uma observação que é importante a gente fazer é que esses modelos, eles não acabam, tá? Eles coexistem. Existem locais onde é bom toyotismo, existem locais onde é bom fordismo, existem locais onde é bom volvismo. Então eles não acabaram, eles coexistem. E dentro de um momento onde as informações elas ganham cada vez mais relevância, é fundamental que a gente saiba exatamente onde usá-los. A nossa revolução técnico-científica está tão intensa que alguns teóricos já falam numa quarta revolução industrial, que seria a chamada indústria 4.0. Uma indústria que trabalha a partir das informações com técnicas como, por exemplo, o Big Data. O Big Data, a gente sabe que é um processo de quê? De personalização de propaganda a partir de bancos de dados virtuais. Meninos, essa quarta revolução industrial é uma revolução que vai pegar tanto o setor das informações como o setor das nanotecnologias. A gente vai ter tecnologias cada vez mais finas que vão auxiliar no processo de expansão das telecomunicações e das informações. Um grande abraço a todos, galera!